Então aqui um gráfico típico, né, que envolve então um equilíbrio de precipitação juntamente com um equilíbrio de complexação. Nesse gráfico, na abscissa, a gente tem a função PCl, a função P, né, quer dizer menos log da concentração molar de cloreto. Então, quanto maior o PCl, menor a concentração de cloreto. Então, em níveis onde a concentração de cloreto está bem pequena, ou seja, em torno aqui de 1 vezes 10 a menos 7, a gente tem uma solubilidade, a maior solubilidade do cloreto de prata, tá? Que chega em torno aqui de 1 vezes 10 a menos 3, porque a escala está logarítmica. Essa concentração, essa solubilidade do cloreto de prata, ela vai diminuindo, né, até que ela chega aqui, né, o certo seria ter uma tendência, ou seja, ela chegar aqui a uma concentração, uma solubilidade de 1 vezes 10 a menos 7, próximo quando o PCl for em torno de 2,5, só que isso não acontece. Chega um ponto que essa curva tem uma inflexão, né, e aí ela começa a aumentar, ou seja, a solubilidade do cloreto de prata começa a aumentar, né? Por quê? Porque a partir desse momento começa a ter uma concentração grande de cloreto e favorece a formação, né? Então a gente tem um aumento aqui da concentração de cloreto, favorece essa outra reação, essa reação de complexação, tá? Por isso que tem esse comportamento, né? Então a concentração, a solubilidade do cloreto de prata diminui, né? Vai diminuindo com a concentração, depois ela aumenta devido a uma outra reação, uma reação paralela, tá? Outra situação bem comum, né, a solubilidade do fosfato de cálcio, né, o elemento principal aí da formação dos ossos, né? Então o fosfato de cálcio ele tem a solubilidade mínima, né, quando a gente tem um pH muito alcalino, né? Então conforme esse pH vai ficando mais ácido, ou seja, vai ficando menor, né, em torno aí de 8 a 6, a gente tem predominância de outras espécies, por exemplo, o hidrogênio fosfato ou o dihidrogênio fosfato, até que em pH aí abaixo de 2 predomina o ácido fosfórico, né? Então aí tem a solubilidade máxima do fosfato de cálcio em pHs mais ácidos, tá? Outra ideia interessante, né, de apresentar aqui, quando você tem, por exemplo, um comprimido, né, a importância desses equilíbrios de solubilidade, né, para formulações farmacêuticas, né? Então, quando você tem, por exemplo, um medicamento que envolve um princípio ativo, também conhecido como IFA, né, ingrediente farmacêutico ativo, na forma de um sólido covalente, né, esse comprimido, o primeiro passo dele é sair da forma sólida, né, para o meio aquoso, né, ou meio gástrico, caso o comprimido foi ingerido, né. Então, uma vez saindo, se o meio tiver ácido, né, no meio gástrico, e esse sólido covalente, né, ele tiver alguma reação ácido-base, né, o excesso de ácido faz com que ocorra, né, a formação, né, o favorecimento da forma molecular, né, ou seja, acaba diminuindo a solubilidade desse composto. Já em pHs mais neutros, né, mais alcalinos, ocorre uma diminuição da quantidade de próton disponível, fazendo com que esse sólido covalente ele esteja em equilíbrio com a forma sólida, né, com a forma associada, né, solubilizada, mas na forma molecular, e também na forma ionizada. Então ele tem aqui, esse está em equilíbrio com esse, né, e a forma molecular em outro equilíbrio. Então acaba tendo um favorecimento da solubilidade, né, do aumento da solubilidade desse medicamento, por exemplo, tá? Uma forma de aumentar a solubilidade muito comum aí na engenharia, né, de novos materiais, né, é transformar esses materiais covalentes em sólidos iônicos, ou seja, na forma de sais, né? Então ele aumenta a solubilidade porque ele já sai aqui na forma dissociada, né? E aí ele tem esse aumento, ele na forma
iônica, ele tem uma camada maior de solvatação e geralmente eles ficam mais solúveis. Alguns critérios que definem a solubilidade dos compostos, né, pela farmacopeia americana. Então, muito solúveis, né, a gente tem aí uma parte do nosso composto para uma parte de soluto, né? Então, por exemplo, 1 grama por ml. Tá? Então, uma parte do material é solúvel em uma parte do nosso soluto. Né? Quando a gente tem aí, por exemplo, bastante, que é muito solúvel, né? Solúvel, né? Parcialmente solúvel, e algumas terminologias, né? Todos são solúveis, na verdade, né? Só que com níveis diferentes, né? Então, não é que a gente fala que é insolúvel, né? Ele tem uma certa, todo o material vai ter uma certa solubilidade, tá? Mas tem uma terminologia para quando você olha o material, né? Identificar se ele tem, aonde que ele se enquadra, né, em termos de solubilidade, tá? Qual que é a diferença, né, entre solubilidade e produto da solubilidade? Bom, a solubilidade de um composto, né, é a quantidade máxima que esse composto vai estar presente no meio líquido, certo? É evidente que a solubilidade ela depende também do pH, né? Se esse composto for um ácido, tiver um comportamento ácido-base, tá? O produto de solubilidade ele está mais atribuído, né, a compostos iônicos, certo? Por quê? Porque o produto da solubilidade, o que é? A gente pega, né, a concentração de cada um dos íons, né, no meio e multiplica. Então é o produto, né, da concentração da solubilidade dele, certo? Então tem essa, ele é descrito como o KPS, a constante do produto de solubilidade, né, que no caso é multiplicado aí a concentração deles, é o produto da concentração dos compostos, tá? E o produto de solubilidade, então, ele é descrito pela sigla KPS, né? E esse KPS é dependente da temperatura, certo? Então você teria um KPS para cada temperatura, certo? E também da força iônica. O que é força iônica? Força iônica é a quantidade de sais disponíveis no meio, né? Então tem uma abordagem mais avançada, né, para esse tópico de equilíbrio químico, né, que a gente vai ver mais para frente, um pouco mais para frente. Um exemplo envolvendo aqui o enalapril, né, nós temos o enalapril e o maleato de enalapril. O enalapril, então, ele é utilizado, né, como um tratamento de hipertensão, e ele na forma molecular, na forma neutra, ele tem uma solubilidade baixa, certo? Então ele tem aqui umas aminas, né, que são protonadas, né, o grupo carboxílico, que na forma, quando ele cristaliza, ele já se cristaliza como na forma iônica, né? Mas a solubilidade dele é bem baixa. Para aumentar a solubilidade desse material, ele é cristalizado como um sólido iônico, onde envolve então o ácido maleico, né, e juntamente com o enalapril, tá? Então você tem aí o maleato de enalapril, então você tem uma solubilidade muito maior em relação à forma neutra do enalapril. Para exemplificar melhor, né, como é que se comporta? Quando a gente fala em solubilidade, né, de um composto em geral, essa solubilidade quer dizer que o número de mols, né, desse sólido que vai se dissolver em um litro de solução a uma dada temperatura. É comum também encontrar esses valores em miligrama por litro, não necessariamente em mol. Essa solubilidade ela é sempre dependente da concentração das espécies que são provenientes, né, do seu equilíbrio de dissociação, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, no caso aqui, uma solução que já possui maleato, ou que já possui o enalapril, a solubilidade vai ser diminuída. Já o produto de solubilidade, ele não muda se tiver outros compostos em solução, tá? Ele é uma constante específica para cada temperatura,
certo? Que nada mais é do que o produto da concentração das espécies, é o produto, a multiplicação da concentração, né, das espécies em solução. A precipitação fracionada é uma estratégia utilizada para se separar, né, via meios clássicos, né, usando então reações químicas para se separar compostos, solubilidades diferentes. Tá? Então é possível aqui nessa tabela, né, tem a solubilidade de vários compostos a temperatura ambiente, onde você vai vendo ali na segunda coluna, né, o produto é o KPS de cada um dos compostos, assim, né, então tem a sequência. Então vamos comparar ali, por exemplo, o sulfato de cálcio, onde você vai ter aqui uma KPS de 2,3 vezes 10 a menos 4 e o sulfato de bário, onde você vai ter um KPS de 9,2 vezes 10 a menos 11. Tá? Então, quanto menor esse KPS, menor a solubilidade do teu composto. Você pode comparar um com o outro, mas obedecendo a relação estequiométrica. Tá? Não é só porque um KPS é menor que ele vai ser mais solúvel do que o outro, menos solúvel do que o outro, né? Só porque o KPS dele é menor. Tem que comparar também a estequiometria, como a gente vai ver daqui a pouco. Na precipitação fracionada, então nesse gráfico aqui a gente mostra o seguinte, ó. A gente tem então na abscissa, nós temos a concentração de sulfato, né? Ela vai aqui do menor nível, que é 1 vezes 10 na menos 10, e indo até aqui, por exemplo, a 1 molar. E aqui na coordenada, né, a concentração de bário e cálcio. Quando a concentração de sulfato é muito pequena, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 10, né, a concentração de bário, né, ele fica aqui em torno de 1 vezes 10 a menos 2. Conforme a concentração de sulfato vai aumentando,